Olá pessoal! Nesse vídeo eu vou comentar com vocês como a viscosidade de um fluido pode ser medida ou pelo menos mais ou menos bem estimada. E lembrando, a viscosidade está diretamente relacionada com a lei de Newton da viscosidade e ela atua como uma constante de proporcionalidade entre uma tensão desses elementos aplicada e uma taxa de deformação resultante dessa tensão. Para fluidos que não seguem essa lei de Newton, não faz muito sentido em falar em uma viscosidade, porque essa relação ela não vai ser sempre proporcional. E eu vou precisar pelo menos dois parâmetros para conseguir estabelecer uma relação satisfatória entre essas duas quantidades. Aqui nesse vídeo, então, a gente vai focar ainda em fluidos que seguem a lei de Newton, fluidos newtonianos. E a grande vantagem deles, do ponto de vista de determinação da propriedade, é que como essa relação é sempre a mesma, né, eu só preciso fazer uma medição de ou uma taxa de deformação resultante de uma tensão aplicada, ou o contrário, que eu já vou ter um valor de viscosidade e esse valor ele vai ser sempre o mesmo, pelo menos desde que eu não varie a temperatura do meu sistema. Infelizmente, medir diretamente a tensão e a taxa de deformação não é algo tão fácil de ser feito na prática, por mais que até tenham equipamentos que façam isso. Mas uma maneira de contornar um pouco esse problema é relacionar a viscosidade com outras propriedades físicas que possam ser mais facilmente mensuráveis. Um exemplo bem simples de equipamento que se baseia nisso é o viscosímetro do tipo copo Ford, que basicamente é um copo com um furo na parte de baixo, onde você mede o tempo que leva para um fluido escoar através desse furo e relaciona esse tempo com a viscosidade do material. Medir, né, o volume de fluido e o tempo é muito mais fácil, né, são medidas fáceis de serem feitas, eu consigo relacionar isso com a viscosidade. E essas relações entre a viscosidade e propriedades do escoamento que podem ser mais facilmente medidas, elas só são possíveis graças aos conceitos de fluidodinâmica, que é uma área que teve um desenvolvimento principalmente durante o século XIX com a formulação das equações de Navier-Stokes. E um dos primeiros pesquisadores a trabalhar nessa área foi o Poiseuille. Inclusive, né, até hoje, no sistema métrico, a unidade padrão de viscosidade é o poase, né, que veio o nome ali por conta dele. Apesar de que a gente utiliza no dia a dia mais o centipoase, porque a viscosidade da água ali é mais ou menos um centipoase. E o Poiseuille, ele trabalhava na área de física médica, estudando principalmente questões relacionadas ao sistema circulatório. Inclusive, um dos primeiros trabalhos dele, que foi a tese de doutorado, foi o desenvolvimento de um método, de um equipamento para medir a pressão sanguínea utilizando manômetros com mercúrio. É curioso que as primeiras medições de pressão arterial que foram feitas durante o século XVIII, elas consistiam em você pegar um tubo longo e literalmente enfiar esse tubo na artéria de um animal e ver qual era o nível de sangue que isso deslocava. Pois é, o método do Poiseuille era um pouquinho menos pior que isso e consistia em você pegar uma cânula, que seria um caninho muito fino, preenchido com um anticoagulante e inserir isso na artéria do animal, conectado com um tubo com mercúrio, né, isso pelo menos gerava algo um pouquinho mais fácil de ser medido. E os métodos não invasivos de medição de pressão, né, como os esfigmomanômetros que a gente acha muito facilmente hoje em dia, eles só foram inventados mais para o final do século XIX. Vejam só, bússola, fósforos, apito, serra, botão de alerta, ronco de esquilo, detector de mentiras, esfigmomanômetro e tem até setas de direção. É uma beleza, vejam só. Então, as coisas eram um pouquinho mais complicadas naquela época. Atualmente, como por sorte a gente não precisa mais utilizar esse medidor de pressão desenvolvido por ele acaba sendo muito mais lembrado pela equação de Poiseuille, ou também chamada de lei de Poiseuille, que é uma equação que relaciona a vazão que passa por um tubo, né, com uma tubulação, com a diferença de pressão imposta nela e a viscosidade do fluido. Essa equação ela foi desenvolvida independentemente por um engenheiro civil alemão chamado Gotthelf Frege, aquele aqui que eu não lembro o nome dele de cabeça. Por isso, às vezes ela é chamada também de equação de Hagen-Poiseuille, né? Mas é a mesma equação.
E baseado então na equação de Hagen-Poiseuille foi desenvolvido o primeiro tipo de viscosímetro que eu vou comentar com vocês aqui, que são os viscosímetros capilares. Então os viscosímetros capilares, que também são chamados às vezes de viscosímetros do tipo tubo U, porque eles são basicamente em tubo U. Suzane, por favor, apresente aqui um viscosímetro capilar. Pois não. Então vejam que eles são, né, um tubo, né, com formato mais ou menos em U. Também são chamados às vezes de viscosímetro de Ostwald, porque quem primeiro propôs esse modelo de viscosímetro foi o Wilhelm Ostwald, que inclusive é um dos pais da físico-química e ganhou o Prêmio Nobel da Química em 1909 e acaba hoje em dia sendo muito comum, né, se chamar esse viscosímetro de viscosímetro do tipo Ostwald. E o princípio básico do funcionamento desse viscosímetro, ele está baseado em medir o tempo que leva para um certo volume do meu líquido aqui, né, ele é utilizado para líquidos, escoar através de um tubo capilar que está dentro desse meu tubo U. O equipamento em si, ele é construído com um dos lados, digamos assim, do tubo, contendo, né, uma seção com uma área bem pequena, que seria um tubo capilar, e acima desse capilar existe um bulbo que vai servir como um reservatório para o fluido escoar pela ação da gravidade. E um pouco acima e um pouco abaixo desse bulbo vão ter duas marcações que elas vão servir como um ponto de medição, onde a gente vai medir na prática o tempo que leva para o nível do líquido passar da marcação superior até chegar na marcação inferior. E no outro lado do tubo, né, também existe um bulbo, um pouco maior normalmente, que ele vai servir como um reservatório para conforme o fluido daquele primeiro bulbo escoar, né, ele ser armazenado naquele outro bulbo e existir também, né, uma diferença de nível entre os dois lados para ter uma pressão hidrostática que cause, né, o escoamento dele através do capilar. O princípio de operação dele é bem simples também, a Suzane vai ilustrar aqui para vocês. Primeira coisa, a gente alimenta a amostra pelo lado que não tem o capilar, digamos assim, né, que normalmente tem um lado até um pouco maior, até preencher parcialmente aquele bulbo. Depois, utilizando um dispositivo para um pipetador ou uma daquelas peras de sucção para você criar uma pressão negativa, isso é feito com que o líquido ele suba até o bulbo acima do capilar. Quando você remove a pressão negativa, então o fluido vai começar a escoar e, como eu falei, né, é determinado o tempo que leva para ele passar entre as duas marcações que são feitas lá no equipamento. Como a vazão volumétrica total que vai passar pelo meu sistema ao longo desse tempo equivale ao volume, né, daquela região entre as duas marcações, a gente pode reescrever a equação de Hagen-Poiseuille trocando, né, a vazão pela razão entre o volume do meu bulbo, né, das marcações lá, com o tempo que levou para escoar entre as duas marcações. A queda de pressão que aparece aqui na equação, ela corresponde à diferença de pressão entre a parte superior e inferior do meu capilar. Como aqui o tubo está aberto os dois lados para a atmosfera, estou assumindo aqui que não existe uma bomba, nada que force o escoamento, é só pela ação da gravidade, essa diferença de pressão ela vai ser resultado da diferença de nível de líquido nos dois lados do meu tubo em U. Só que como o líquido está basicamente saindo de um bulbo em um lado e sendo armazenado em outro bulbo no outro, essa diferença de nível ela não varia tanto ao longo do tempo.
Obviamente varia um pouco, né, porque um está sendo enchido e o outro esvaziado, mas de modo geral a gente pode considerar que essa diferença de pressão ela vai ser diretamente proporcional à densidade do fluido e não vai variar muito ao longo do tempo. E a grande vantagem disso é que agora todos os termos que aparecem na equação de Hagen-Poiseuille, com exceção da densidade e da viscosidade, eles são simplesmente constantes que estão relacionadas ao meu equipamento. E na maioria das vezes, até por simplicidade, a gente pode juntar todas elas numa única constante, né, que vai ser uma constante que representa aquele meu sistema. E como medir esses parâmetros, o equipamento às vezes pode ser um pouco complicado. Uma abordagem muito simples que pode ser utilizada é primeiramente realizar o experimento utilizando um fluido que tenha viscosidade conhecida. Água, por exemplo, né, que é um fluido que facilmente a gente encontra propriedades dele para qualquer temperatura. Utilizando então um fluido com propriedades conhecidas, a gente pode calibrar esse equipamento e depois utilizar esses dados para fazer as medições, né, para um fluido com viscosidade que a gente ainda não conhece. Por mais que apareça a densidade também aqui na expressão, a densidade ela é muito mais fácil de ser medida do que a viscosidade, né? Eu só preciso, afinal, medir, pesar, né, numa balança o quanto um certo volume desse meu líquido está pesando. Existe uma vidraria especialmente feita para esse fim, que é os piquinômetros, né? Mas a princípio qualquer recipiente com volume conhecido eu posso utilizar, pesar o quanto esse líquido está equivalendo, né? E a razão ali, massa, volume, vai me dar a densidade do meu fluido, tranquilo. Então se eu considerar aqui, só para ilustrar, um certo fluido 1 com uma certa densidade, uma certa viscosidade conhecida, e um certo fluido 2, onde eu conheço a densidade, mas quero obter a viscosidade, eu posso dividir uma relação pela outra, as constantes do equipamento vão se anular nesse processo, e como uma expressão final eu chego nessa relação aqui, que vai me dizer como varia a viscosidade de um em função da viscosidade do outro. Eu não entrei em detalhes aqui sobre a obtenção da equação de Hagen-Poiseuille, mas a princípio, utilizando as equações de Navier-Stokes, não é difícil de chegar nela. Mas é importante lembrar que ela assume algumas hipóteses no desenvolvimento. Primeiro, que o fluido é newtoniano, então não dá para utilizar esse equipamento para fluidos não newtonianos. Depois, que ele é incompressível, né, ou seja, que a densidade não varia com a pressão. Para líquidos, isso normalmente é uma hipótese bem razoável. E também que o regime de escoamento é laminar. Isso implica que um parâmetro, que é o nosso famoso número de Reynolds, que é calculado como produto da densidade do fluido vezes o diâmetro da minha tubulação, do meu capilar, aqui nesse caso, vezes a velocidade do escoamento dividido pela viscosidade do fluido, ele tem que ser relativamente pequeno. Nesse caso aqui, para um tubo capilar, ele tem que ser menor que 2000 já seria suficiente. Por isso que é legal a gente utilizar tubos capilares, como eles têm um diâmetro pequeno, eles acabam sempre resultando em números de Reynolds muito pequenos. Para esse tipo de equipamento, é muito pouco provável, como o diâmetro é muito pequeno, que o Reynolds acabe sendo maior do que 2000 e eu não esteja mais no regime laminar. Um problema que pode acontecer aqui com esses capilares é que se o meu fluido for muito viscoso e o meu capilar for muito fino, o tempo que leva para ele escoar pode ser muito grande. Isso pode prejudicar, né, as medições ou dificultar essas medições no laboratório. Então, na prática, esses viscosímetros capilares eles acabam sendo mais úteis para medir a viscosidade de líquidos que não possuem uma viscosidade tão alta. Se ele tiver uma viscosidade muito grande, existem equipamentos mais adequados para fazer essas medições, como, por exemplo, o próximo tipo de viscosímetro que eu vou comentar agora, que são os viscosímetros de esfera. O princípio de funcionamento básico desse tipo de viscosímetro é relacionar a viscosidade do fluido com o tempo que leva para um certo objeto sólido se deslocar ao longo desse fluido. Normalmente é medido o tempo que leva para um certo objeto percorrer uma coluna, né, preenchida com o meu fluido que eu estou testando. Esse objeto normalmente é uma esfera, isso vai trazer algumas vantagens que eu vou comentar daqui a pouco. E quando uma esfera se desloca então através de uma coluna de fluido, vão ter principalmente 3 forças que vão estar atuando sobre essa esfera. A primeira delas é a própria força peso, né? A esfera tem uma massa, logo, né, a ação da gravidade vai gerar um peso.
A segunda força é o empuxo, né, porque afinal ela está submersa no líquido, né, e o líquido vai exercer uma força nela, força de empuxo. E existe uma terceira componente aqui da força, que ela está associada com o atrito entre o objeto sólido e o fluido, e também com a distribuição de pressão ao longo da superfície do meu objeto. E essa força ela é chamada de força de arrasto. Se eu considerar aqui que a minha esfera é feita com um material mais denso que o fluido, como consequência ela vai descender, né, ela vai se deslocar de cima para baixo, né, ao longo do fluido, as forças de empuxo e de arrasto elas vão se opor ao movimento, né, enquanto a força-peso vai ser o que vai fazer com que ela caia. Se eu considerar que a esfera já tem atingido a velocidade terminal, ou seja, ela não está mais sendo acelerada, aplicando a segunda lei de Newton, o somatório das forças aqui vai ter que ser igual a zero, ou seja, a força-peso vai ter que ser igual à força de arrasto somado com o empuxo que está atuando no meu objeto. Muito bem, mas como podemos fazer para relacionar essas três forças com propriedades que possam ser medidas e com a viscosidade final que ela não entrou na história ainda? Vamos começar com a força-peso, que é mais simples. A força-peso nada mais é do que o produto da massa vezes a gravidade. Às vezes é mais fácil, né, trabalhar com o volume da esfera e com a densidade do que a massa, mas lembrando, né, produto da massa, produto da viscosidade não, produto da densidade vezes o volume vai me dar a massa do objeto. Então, às vezes eu costumo expressar a força-peso como densidade do sólido vezes o volume dele, vezes a gravidade. Para calcular o empuxo, precisamos lembrar aqui do nosso querido Arquimedes e o princípio dele, que relaciona então a força de empuxo que atua num objeto com o peso deslocado do fluido por esse objeto. Então, a força de empuxo aqui vai ser igual à densidade do fluido agora, vezes o volume deslocado, que é o volume da esfera, vezes a gravidade também. O grande problema aqui, sem dúvida, é calcular a força de arrasto que está atuando no meu objeto. Uma maneira geral da gente calcular a força de arrasto é como sendo um produto de um termo associado com a energia cinética, um ρ² sobre 2, vezes uma área projetada, que seria a área de sombra, né, como se fosse a área da sombra projetada pelo meu objeto, no caso de uma esfera vai ser πr², né, seria equivalente a um círculo, vezes um coeficiente que é chamado coeficiente de arrasto. E esse coeficiente ele vai depender tanto do formato do meu objeto, quanto também do número de Reynolds. A diferença é que agora, né, o Reynolds, em vez de ser calculado em função de um comprimento da tubulação, como no caso lá do capilar, agora ele leva em conta o diâmetro da minha esfera aqui nesse caso. E aí que está a grande vantagem de utilizar uma esfera e não um objeto qualquer aqui no meu viscosímetro. Eu consigo relacionar esse coeficiente de arrasto de uma esfera com coisas que são mais facilmente medidas. Na verdade, mesmo sendo um pouco mais fácil, ainda assim não é tão fácil. Mesmo por uma esfera, esse coeficiente de arrasto ele depende também do número de Reynolds. E se eu pegar para uma faixa grande de Reynolds, ele tem um comportamento relativamente complexo, porque eu tenho vários fenômenos que vão estar afetando sobre o valor desse coeficiente. Porém, se eu analisar para valores de Reynolds muito pequenos, menores que 1, existe uma relação praticamente linear entre o coeficiente de arrasto e o número de Reynolds. Essa relação ela é mais ou menos dada como 24 sobre Reynolds. E essa relação ela foi descoberta em 1851 pelo próprio Stokes, tanto que hoje em dia até ela é chamada de lei de Stokes, e ela relaciona então o coeficiente de arrasto com as propriedades do meu escoamento, né, em função do número de Reynolds. E nesse regime de escoamento, que é chamado de regime de Stokes também, com o Reynolds muito baixo, na verdade o que está controlando o meu escoamento são as forças viscosas, né? As outras forças elas vão ter uma ação muito menor aqui. Isso facilita bastante a obtenção dos campos de velocidade e pressão em torno do meu objeto. Principalmente porque não ocorre formação de vórtices na parte de trás da esfera, como a gente observa, né, facilmente em qualquer escoamento em torno de um objeto, né, formação de vórtices. Nesse caso, com Reynolds muito baixo, não ocorre isso. Em termos aqui de uma análise de forças no meu sistema, tanto faz eu imaginar
uma esfera, né, caindo ao longo de uma coluna de líquido, ou seja, a esfera se movendo e o líquido estacionário, ou uma esfera estacionária com o líquido escoando em torno dela. É tudo uma questão de referencial, né? Afinal, a velocidade sempre só faz sentido, né, o valor de velocidade, se a gente estabelecer um referencial nulo para ela. Então aqui, dependendo de onde eu coloco o meu referencial, eu posso imaginar a esfera caindo, né, ou o fluido escoando em torno dela. E para ilustrar esse regime de escoamento, eu pedi aqui para minha assistente Suzane fazer uma simulação de escoamento ao redor de uma esfera para mostrar como se dá, né, as linhas de fluxo aqui. A gente pode ver que se a gente for como se fosse traçar a posição de uma partícula de fluido ao longo do tempo, dá para ver que elas contornam perfeitamente a minha esfera, né, e voltam a se encontrar após ela. Essa região ao redor da esfera, que tem uma variação da velocidade por conta da influência da esfera, é chamada de camada limite. E aqui nesse caso eu tenho uma simetria muito bonitinha da minha camada limite em torno da minha esfera. Isso que categoriza o meu escoamento de Stokes aqui. E usando então a lei de Stokes aqui para calcular a força de arrasto, posso juntar ela nas expressões anteriores para a força-peso e para a força de empuxo. Eu consigo chegar então numa relação aqui para o meu balanço de forças que vai depender das propriedades do meu escoamento. A velocidade que aparece aqui nessas expressões ela é fácil de ser determinada, porque eu estou assumindo que a esfera está em velocidade terminal. Então, se eu tiver uma distância conhecida no meu viscosímetro, vou chamar aqui de uma distância L qualquer, e medir o tempo que leva para a esfera percorrer essa distância, né, eu vou ter a velocidade da minha esfera aqui. E juntando tudo isso, então, posso fazer algumas manipulações, aqui vai cortar algumas coisas, mas no final eu chego numa expressão para viscosidade em função do tempo que levou para a minha esfera cair e de algumas propriedades aqui do meu equipamento. E novamente, né, essa expressão aqui ela só leva em conta constantes e a densidade do fluido e da esfera aqui também, que são coisas muito mais fáceis de serem medidas na prática. Um problema aqui é que se essa diferença de densidade for muito grande, né, ou seja, eu tiver um líquido pouco denso e usar uma esfera metálica, alguma coisa assim que tem uma densidade muito alta, e o fluido tiver uma baixa viscosidade, o tempo de queda vai ser muito pequeno. Isso pode dificultar um pouco a medição, especialmente se eu não estiver utilizando sensores, né, se eu estiver tentando fazer isso no olho vai ser muito difícil, ou se eu estiver utilizando sensores que não forem muito sensíveis. E um outro problema de eu ter esse tipo de comportamento é que se a minha velocidade de queda for muito alta, é bem provável que o Reynolds seja maior do que 1 e, como consequência, ele não esteja no regime de Stokes, logo, né, a expressão que eu estou utilizando para calcular a viscosidade, ela não faz sentido, então ela não se aplica nesse caso. Isso gera uma questão muito importante aqui, que é, ok, isso só vale para Reynolds menor que 1. Para calcular o Reynolds, eu preciso da viscosidade. Mas o que eu quero fazer é medir a viscosidade, que eu não conheço ela ainda. Então, como que eu faço para saber que o meu regime está Reynolds menor que 1 se eu ainda não conheço a viscosidade do meu fluido? O que a gente tem que fazer sempre é conferir se, com base na viscosidade calculada no final, o critério de Reynolds menor que 1 for satisfeito. Ainda assim, isso pode gerar alguns problemas, especialmente se eu estiver obtendo um valor de Reynolds muito próximo a 1. Por quê? Pela lei de Stokes, eu vou estar sempre calculando um coeficiente de arrasto que ele é, supondo aqui Reynolds maior que 1, né, que ele é menor do que o valor real. Então eu estou como se fosse menosprezando o efeito do arrasto, e isso, na prática, iria levar à obtenção de uma viscosidade maior do que a viscosidade real do meu fluido, e como a viscosidade aparece no denominador do Reynolds, eu estaria obtendo um Reynolds menor do que ele é na prática. Então, o que eu quero dizer com isso é que, mesmo que eu possa acontecer de eu chegar num Reynolds muito próximo a 1, isso pode ter algum erro relativamente alto, não necessariamente vai ser muito alto, porque a diferença do coeficiente para Reynolds próximo a 1 não é tão grande, mas tenho que ter consciência de que esse viscosímetro ele funciona melhor quanto menor for o valor do Reynolds. Se acontecer do Reynolds estar muito alto, muito próximo a 1 ou maior que 1, uma maneira relativamente simples de resolver o problema é utilizando uma esfera menor.
Normalmente o equipamento ele já vem com um conjunto de esferas, e você pode determinar aquela que é mais adequada dependendo do fluido que está sendo analisado e da temperatura. Por isso, né, esse tipo de equipamento ele funciona muito melhor para fluidos bastante viscosos, né, que vai ter um tempo de queda maior, é mais fácil de medir e é mais provável que o Reynolds menor que 1 esteja sendo satisfeito. Por ser um equipamento que ele costuma ter um tempo de operação menor do que o viscosímetro capilar, por exemplo, é sempre recomendado fazer mais de uma medição para reduzir, né, erros experimentais, especialmente se o tempo estiver sendo medido no olho, né, e sem utilizar um sensor para isso. E com esses dois equipamentos, com o viscosímetro capilar, que funciona muito bem para fluidos pouco viscosos, e com esfera, que funciona bem para fluidos muito viscosos, já é possível conseguir medir ou estimar, pelo menos razoavelmente bem, uma grande faixa de líquidos, né, de interesse para a gente que sejam newtonianos. Quando eles não são newtonianos, como eu comentei, né, eu vou ter que de alguma maneira conseguir controlar, variar a tensão e a deformação e estabelecer uma relação entre elas para ver como uma está influenciando na outra. E como consequência também, né, eu preciso rever a lei de Newton, da viscosidade, que ela não faz muito mais sentido nesse caso. Próxima aula, então, vamos começar a falar um pouco sobre isso, como a gente pode medir as propriedades de fluidos não newtonianos. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.